Olá, caro aluno, cara aluna, professor Ney Araújo, professor de Sociologia. Estou aqui para finalizar a nossa terceira videoaula a respeito do tema dos movimentos sociais. Vamos resgatar um pouco daquilo que a gente viu nas aulas anteriores? Na primeira aula, quero ver se você está me acompanhando em casa. Na primeira aula, nós discutimos o conceito dos movimentos sociais. A nossa segunda aula, nós abordamos dentro dessa temática o movimento sindical, dando um enfoque na questão do novo sindicalismo no Brasil, que se iniciou em meados da década de 1980. Qual é a nova informação que eu trago hoje para vocês? Percebam o seguinte: na atualidade, existe dentro das ciências sociais a expressão os novos movimentos sociais. E esse é o tema da nossa aula de hoje. E aí vocês podem justamente me questionar: o que são esses novos movimentos sociais? Já que na aula anterior e também na primeira aula, nós vimos que os movimentos sociais não é só o movimento sindical. Mas antes de nós exemplificarmos esses movimentos sociais e discutirmos a existência deles, vamos retomar um pouco o conceito dos movimentos sociais? Percebam só na projeção e acompanhem comigo em casa. Os movimentos sociais podem ser definidos como um ato combativo dos agentes das classes sociais diante de práticas sociais incoerentes com a ordem social. Olha só, aluno, nós sabemos que essa expressão classe social é muito utilizada nas aulas de sociologia. E nós sabemos que quando nós falamos em classe social, nós temos justamente um fundamento, o poder econômico. A nossa condição de vida, o nosso padrão de vida, ele acaba definindo qual é a nossa posição de classe. Ou, em outras palavras, vou colocar de uma maneira mais simples para vocês: quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, o que é que eu posso usufruir na sociedade? Por exemplo, eu me alimento com o que todos os dias? Eu vou à escola. Como que eu chego na escola? Eu preciso de lazer. Quais são as minhas opções de diversão? A nossa condição financeira, como agora há pouco eu coloquei para vocês, define a nossa condição de vida. E o conceito está novamente reforçando a característica combativa dos movimentos sociais. Mas vamos avançar para podermos identificar o que é que são esses movimentos, esses novos movimentos sociais. Vocês estão visualizando agora duas palavras que são duas palavras-chave: direitos e questão social. Então percebam o seguinte: a Constituição Brasileira de 1988, a nossa atual Constituição, ela preconiza uma série de direitos, direitos fundamentais, direito que todo e qualquer brasileiro ele necessita para poder viver com dignidade. Quais são esses direitos fundamentais? Você conhece algum? Vamos lá. A educação é um direito fundamental. O direito à saúde é um direito fundamental, o direito à liberdade, à igualdade, o direito ao lazer, o direito a ter moradia, o direito a ter acesso a um salário que seja capaz de subsistir às suas condições de existência. Só que nós sabemos, e por isso que a palavra direitos está associada à palavra questão social, nós sabemos que uma parcela da sociedade ela está absolutamente alheia a esses direitos. Um exemplo, uma pessoa em situação de rua. A pessoa simplesmente vive na rua, mora na rua, mas mesmo assim ele tem direito à moradia. O que é que falta a ele? Acesso à moradia, acesso à casa. Temos milhares de trabalhadores desempregados no nosso país, mas eu disse agora há pouco para vocês que todos nós temos direito a ter um salário que é proveniente do trabalho e da profissão que, no caso, nós possuímos para subsistir às nossas condições de existência. Mas o desemprego, ele é um problema social que atinge milhares de pessoas e que acabam inviabilizando a concretude desse direito. É por conta dessa não efetivação de direitos que questões sociais elas acabam sendo geradas. Questões sociais essas que nós temos que entender de que maneira? São os problemas sociais de toda e qualquer natureza.
são problemas de ordem econômica, são problemas de ordem cultural, são problemas que vão estar vinculados aos nossos hábitos, aos nossos costumes. Porque, por exemplo, a questão da discriminação racial é um problema social, mas um problema eminentemente cultural, porque uma raça se considera superior a uma outra. Da mesma forma que há a desigualdade de gênero. O homem, ele se acha superior à figura feminina e a inferioriza. Quando nós não temos a efetivação de direitos, principalmente no sentido de observar que o outro é tão igual a mim, não em características físicas, mas sim em direitos e deveres, começam as distinções sociais, que nós entendemos como sendo as desigualdades sociais. Eu tenho o pobre, eu tenho a pessoa de baixa renda, eu tenho a pessoa miserável, eu tenho as pessoas morando em bairros periféricos, eu tenho aquelas parcelas da sociedade que vão ser discriminadas por conta da sua orientação sexual, por conta da cor da sua pele, pelo fato de ser índio, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque não há a efetividade de direitos para essas pessoas. Então, os novos movimentos sociais, eles atuam justamente nessas questões. São diferentes pautas que vão além do movimento sindical, que tem uma bandeira de luta muito mais trabalhista. Por exemplo, o movimento ambientalista, que atua no mundo inteiro, inclusive no nosso país, no que diz respeito à preservação dos recursos naturais, que são absolutamente necessários também para a nossa vida em sociedade. Todos nós sabemos que a degradação ambiental é totalmente prejudicial a nós, mas há quem se interesse. Há aqueles que levantam a sua bandeira de luta no sentido de preservar o meio ambiente, para que ele seja cada vez mais salutar para nós. E as pessoas com deficiência? Você certamente já percebeu em algumas salas de aula da escola que você estuda e até mesmo da sala de aula da sua turma, que muitas das vezes você tem um colega de turma que ele apresenta algum tipo de deficiência. É uma deficiência na visão, é uma deficiência na audição, é uma deficiência pelo fato dele ser cadeirante. E nós sabemos que hoje no nosso país existe uma série de normativas que visam justamente atender a esse público, a essa parcela da sociedade que apresenta algum tipo de deficiência. Mas como eu coloquei na primeira aula para vocês, tudo isso é dado de mão beijada? Tudo isso é viabilizado assim? Não, é um processo de luta, é um processo de reivindicação. Alguém lutou, alguém reivindicou. As normativas, elas apareceram justamente para isso, ok? Então vamos avançar aqui e vamos vamos identificar alguns exemplos desses novos movimentos sociais. O sindicalismo, vocês estão vendo aí uma listinha. Nós temos o sindicalismo, conforme já foi tema da nossa segunda aula, mas existem outros movimentos, outras organizações que, como eu estava colocando agora há pouco para vocês, abordam questões sociais. Nós temos o movimento da população em situação de rua, o movimento ambientalista, citado agora há pouco para vocês, o movimento LGBTQ+, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que lutam e reivindicam uma justa reforma agrária no nosso país, o movimento negro, que vem de uma luta histórica. Percebam o movimento negro. As coisas para o negro no Brasil não acabou só no 13 de maio de 1888, não. Ali o negro ele foi só liberto para ele não estar mais numa condição escravil. Mas até hoje esse movimento, ele luta na defesa dos interesses da população negra no nosso país para que seja visualizado pelas outras etnias aqui existentes com igualdade e não com olhar de inferioridade. E também temos o movimento feminista. Se vocês fizerem uma pesquisa, que eu tenho certeza que vocês vão fazer, vocês vão descobrir que quando eu falo de novos movimentos sociais, eu não estou falando somente desses. Há outros movimentos sociais. E é bastante interessante você fazer uma pesquisa e levar as informações da sua pesquisa para a sua sala de aula para você poder estar interagindo e conversando com o seu professor a respeito. Tenho certeza que a partir dessa explicação ficou clara a questão dos novos movimentos sociais para você.
E como eu fiz nas 2 aulas anteriores, vamos testar agora o nosso conhecimento a respeito disso. Apenas uma questãozinha para a reflexão de vocês. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que, letra A, envolvem negros, indígenas, sem terra e sem teto. Letra B, determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas. C, produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. E letra D, desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. Você de casa já sabe a resposta? Será que você acertou? Então vamos lá? Letra C. Produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. O que isso quer dizer? Os novos movimentos sociais, eles atuam em acordo com as particularidades e a necessidade de cada lugar, de cada contexto. Um novo movimento social, por exemplo, o movimento negro no nosso estado do Acre, ele pode ter algumas particularidades que não refletem, digamos assim, a atuação desse movimento em outros estados, apesar de que tem que existir uma ideologia e uma pauta comum de atuação. Eu já estou finalizando. Aliás, temos uma segunda questão. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Vamos agora no comando da questão. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, letra A, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. Letra B, tornar a democracia um valor social que ultrapasse os momentos eleitorais. Letra C, difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. E letra D, ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. Vamos observar qual é a alternativa certa? Letra B, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, ou seja, quanto maior a reivindicação, quanto maior os espaços de luta, de reivindicação e de busca de efetivação de direitos para a garantia da cidadania das pessoas, independente das condições sociais em que elas se encontram, a nossa democracia ela é efetivada. Eu já estou encerrando agora a minha aula, mas não esqueça de acessar a plataforma eduque.ac. Temos atividades para você consolidar o seu entendimento a respeito dos movimentos sociais. E também segue para você a sugestão de um vídeo que está lá disponível no YouTube a respeito do movimento negro, um dos nossos exemplos dos novos movimentos sociais. Tchau e um forte abraço para vocês.